Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 2030, o podcast do Change for Good. Eu sou a Rê Brunetti e hoje a gente vai conversar com a Andrea Janer, fundadora da Oxygen. A Oxygen é um hub de conteúdos em inovação para transformar as pessoas e as empresas por meio do conhecimento. Eu sou a Rê Figueiredo. E eu sou a Gil Rosa. E hoje nós vamos conversar sobre o ODS 4, que, entre outras coisas, trata de educação continuada. A Andrea tem mais de 20 anos de carreira em marketing, branding e comunicação. Ela é apaixonada pela conexão entre inovação, conteúdo e educação. Acredita que repertório é a chave que muda o mindset das pessoas. E ela tem um olhar particular para a curadoria de tendências e vem ajudando pessoas e empresas a entenderem para onde o mundo está indo. E recentemente ela lançou na Oxygen um clube de conteúdo por assinatura. Esse clube é muito legal, eu mesma assinei. E aí você vai recebendo dicas de conteúdos nesses temas que ela trabalha, é super gostoso. Bom, os ODS são tão amplos e profundos que o tema da educação tem vários recortes. Não sei se vocês lembram do episódio 3 do Rodrigo Mendes, para falar das qualidades de educação inclusiva. Vocês lembram dele? Eu lembro sim, Rê, foi muito legal e ele falou o quanto que uma sala de aula que acolhe a diversidade e que trabalha com as pessoas com as mais diferentes habilidades pode enriquecer o aprendizado de todo mundo. Sem falar que fica muito mais verdadeiro em relação ao cenário que vivemos todos os dias. Quem não escutou ainda, não deixe de escutar. O Rodrigo é muito especial e super inspirador. É verdade, o Rodrigo faz um trabalho maravilhoso. E hoje vai ser muito legal conhecer também o trabalho incrível que a Andrea faz. A habilidade que ela tem de localizar tendências e inovações é o máximo. E com esse mundo super dinâmico, a gente não pode deixar de se atualizar, de se reinventar. E foi nesse contexto que eu conheci a Andrea no final de 2018, quando me interessei em participar com o Rony daquele encontro incrível de inovação e tendência que tem em Austin, que é o South by Southwest. E a Andrea faz um trabalho super legal, porque o evento é gigante, tem milhões de atividades, e se a gente vai para lá sem estudar tudo antes, a gente desperdiça aquele tempo. Então ela fez uma curadoria especializada na gente, sabendo os nossos interesses, de tudo que a gente deveria assistir. A pena foi que a pandemia, o evento foi suspenso. Mas assim que possível, a gente vai retomar essa jornada aí que é bem interessante. Muito legal, Rê. Então agora acompanhem aqui o bate-papo da Rê Brunetti com a Andrea Janer. Oi, Andrea, bem-vinda. Que bom que você topou participar aqui do 2030. E aí eu queria que você começasse contando da sua trajetória, que eu já te apresentei, já falei um pouquinho do trabalho que você faz na Oxygen, mas aí eu queria que você contasse agora como é que você foi parar nesse lugar, né? Como é que foi sua vida? O que te levou aí para esse foco super intenso de inovação, de tendência e a percepção da importância dessa educação continuada, da gente passar o resto da vida realmente se reinventando, né? Conta um pouquinho. Então, eu acho que a minha história passa muito por essa ficha que caiu quando eu estava com 44, 45 anos mais ou menos, de que a gente vai viver muitos e muitos anos ainda, né? Que a gente vai viver muito mais do que as gerações anteriores viveram. Eu fui percebendo que nunca era tarde, não era tarde para começar uma outra coisa, né? E eu estava trabalhando há 22 anos na mesma coisa. Eu tive a sorte de descobrir uma profissão que eu gostei muito com 22, 23 anos, né? Então, também acho que fui privilegiada nesse sentido, né? De descobrir algo, uma paixão, né? Que foi o branding. Também tive a sorte e a oportunidade de trabalhar em lugares incríveis, né? Os maiores escritórios de branding aí do Brasil. E pude, né? Acho que passar por várias áreas, sempre dentro desse universo da estratégia de marca. E comecei a ter curiosidade de conhecer outras coisas, né? E eu acho que aí, voltando para o início, essa história de perceber que eu poderia ainda começar uma nova etapa na minha carreira, descobrir algo novo, estudar algo novo, me deu muita vontade. E eu acho que talvez essa proximidade dos 45, não sei, essa chegada da meia-idade aí tenha
me dado esse gás aí para correr atrás de uma outra carreira, porque nunca é fácil, né? Para mim foi muito difícil. É um exercício de humildade, né? De perceber que você não sabe muita coisa de uma nova área, você tem que começar, não digo do zero, mas começar a aprender, a fazer cursos, a ler, buscar quem são as fontes, quem são os influenciadores daquele universo, né? E começar a estudar aquilo. E nos primeiros meses dá aquela sensação de que, nossa, essa montanha é muito mais alta do que eu imaginava, né? Vai dar muito mais trabalho do que eu imaginava no início. E aquilo você vai se apaixonando, vai descobrindo cada vez mais que é aquilo que você quer. E eu acho que eu dei muita sorte de ter identificado rapidamente os festivais de inovação como uma porta de entrada para esse mundo, né? Eu comecei a me interessar pelo SXSW, pelo Web Summit, que são, na verdade, festivais que eu já conhecia, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha me programado para visitar um desses, né? Então, comecei pelo SXSW, South by Southwest, que é em Austin, e ali eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente quando eu cheguei lá, eu senti, assim, instantaneamente que era ali que eu queria estar. Eu acho que a gente hoje está vivendo um momento da vida em que a informação está muito disponível, nunca esteve tão disponível, né? Mas, ao mesmo tempo, é um paradigma. As pessoas estão super saturadas de informação. Ao mesmo tempo, todo mundo está, né, chega de noite e fala, caramba, passei o dia inteiro no Zoom, não quero mais, ou nas redes sociais, eu não quero mais ler, chega. Acho que a palavra que define a Oxygen e que foi a história do SXSW foi a curadoria, né? Curadoria de informação, curadoria de conteúdo tem valor para as pessoas, né? E eu acho que, voltando ao festival, ao SXSW, eu queria, quando eu estive lá, ele teve um impacto tão profundo em mim e foi, assim, um divisor de águas tão grande na minha vida, que quando eu voltei, eu pensava, puxa, eu queria que mais pessoas sentissem isso que eu senti, sabe? Eu queria que mais pessoas tivessem essa oportunidade de ver o quão maravilhoso e fascinante é esse mundo da tecnologia, da inovação, dos avanços, porque eu acho que muita gente tinha um pouco de preconceito principalmente com essas, enfim, a gente lê essas manchetes, né? A inteligência artificial vai dizimar os empregos da humanidade, ou as redes sociais estão acelerando a polarização do mundo. E eu sou uma eterna otimista, eu acho que a gente está indo para um lugar muito melhor. E que, como sempre, tudo que a gente faz, toda vez que a humanidade progrediu, é assim, você dá um passinho para frente e dois para trás, né? A gente acaba tendo que corrigir os problemas que a gente mesmo cria com os avanços, né? E acho que isso é da vida, isso é da natureza, né? A gente precisa disso. Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, eu acho que a gente dá esses passos e depois tem que consertar aí o que a gente mesmo criou. Queria até puxar um pouquinho, porque a gente aqui no 2030, a gente fala muito sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e o objetivo 4, que trata justamente da questão de educação, para mim foi tão forte quando eu vi que ele ressalta a questão da educação continuada. O que significa você participar de um festival de inovação? Significa isso, entendeu? Você entender que o resto da sua vida você vai ter que se atualizar. Por quê? Porque até a ONU já percebe a dinâmica que a gente vive, o quanto esse mundo hoje é dinâmico e que se a gente, vamos dizer, se recusar a olhar para isso, a gente vai ter muito problema mesmo. O que mudou foi as formas da gente absorver a educação, porque antigamente a educação era você fazer, enfim, estudar no colégio, se formar na escola, né? No segundo grau, você vai para uma faculdade, fica 4, 5 anos numa faculdade e eventualmente até faz algum curso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e tal. Mas isso era uma pirâmide, né? E eu acho que a gente tinha a percepção de que a gente, depois que terminava uma pós, por exemplo, você podia, enfim, aposentar os seus livros, seus cadernos, né? Você não precisava mais estudar. E, no fundo, isso hoje em dia já é um consenso de que a educação continuada realmente é mais do que uma condição de empregabilidade, né? É uma condição para a sua relevância como ser humano no mundo.
hoje tem 1000 opções de aprendizagem que a gente não tinha antigamente, que foram permitidas pelo avanço da tecnologia, pelo acesso à tecnologia. Então, hoje você tem centenas de plataformas online que permitem que você faça cursos, os nanodegrees, que se chamam, são cursos pequenos, cursos de especialização numa determinada área, né? Você tem hoje o avanço do ensino remoto, né? Do ensino à distância, que faz com que, bom, agora na pandemia nem se fala, porque até o ensino tradicional teve que ser à distância, mas independente desse assunto, que eu acho que é um tema atípico aqui, que é o fato de que todo mundo teve que aprender agora à distância, as possibilidades de ensino remoto, para quem está buscando o aprendizado, são inúmeras, né? Hoje em dia, o que você considera hoje aprendizado contínuo? Você assistir um TED no YouTube, você lê livros sobre N assuntos, você assistir um documentário no Netflix, você ouvir podcasts, tudo isso se encaixa dentro dessa categoria de aprendizado contínuo. Então, ele deixou de ser uma coisa que você fazia na sala de aula, né, mesmo adulto, para ser uma forma de absorver conhecimento de uma forma mais pulverizada. Você pode aprender de diversas formas. E com isso, você começa a ver que a gente consegue resgatar o prazer de aprender. Que aquele aprendizado tradicional de você, né, ter um professor te dando uma aula e ter que ler um livro, um artigo, isso não é mais a única forma de aprender. Você pode aprender de formas, de um jeito informal, que pode ser muito gostoso, né? E você se sentir conectado com as coisas, com os conteúdos, nos seus momentos de lazer, por exemplo. Existe até o conceito do edutainment, né? Que é educação como entretenimento, que é uma coisa nova, mas que é muito, se você parar para pensar, quando você sai para dar uma caminhada, que você já ainda está fazendo um exercício que é bom para o seu corpo, você coloca um podcast no fone, vai ouvindo, você, quando termina a caminhada, quanta coisa você pode ter aprendido naqueles 45 minutos que você ficou ouvindo. Então, às vezes, em vez de ouvir música, que também é uma atividade super gostosa, mas que não te traz nenhum conteúdo relevante a princípio, você pode ouvir alguma coisa, ouvir um audiobook, que é uma coisa que as pessoas têm feito muito hoje. Então, as formas hoje, as fontes de conhecimento se multiplicaram, né? Só que aí, por outro lado, elas também geram um FOMO, né? Aquela sensação de, ai meu Deus, eu tenho tanta coisa tanto podcast para ouvir, tanto livro para ler, por onde eu começo, né? E aí vem o valor da curadoria, né? Dos influenciadores, que te dão um pouquinho o caminho das pedras, né? Separam aquilo que é mais relevante, vão pesquisar quais são os autores que realmente têm legitimidade para falar sobre um determinado assunto, quais são os melhores podcasts sobre aquele tema, né? E eu acho que isso, em relação ao ODS 4, que eu acho que é super importante, ele fala, né, não só da educação infantil e tudo mais, dessa importância, mas realmente da gente a gente se manter como um aprendiz contínuo, né, um aprendiz eterno, porque a gente vai enfrentar aí algumas questões mais de longo prazo, que é realmente o fato de algumas profissões desaparecerem. E eu acho que esse aumento na expectativa de vida, ele abre possibilidades infinitas de você se realizar em outras carreiras. Quando eu olho para trás e penso nos 22 anos que eu trabalhei com branding, eu fui muito realizada. Não é que eu fiquei 22 anos numa carreira que eu não gostava, pelo contrário, eu amava, eu fui muito feliz. E aí você descobre que é possível você gostar mais de outra carreira, né? Então, eu acho que é uma sensação de uma extrema liberdade quando você descobre que você tem sim, você pode começar outra carreira, você pode fazer um outro vestibular, você pode tirar um ano sabático e estudar alguma outra coisa, você pode virar estagiário. A gente tem falado muito disso nos últimos encontros da Oxford, que a gente faz umas conversas sobre mentoria, como a gente deveria tentar mais buscar estágios em áreas que a gente tem algum interesse, alguma curiosidade de descobrir. Mesmo que a gente seja um estagiário de 45, 50, 55 anos, sabe? Antigamente também a gente tinha uma visão que era muito a ver com a senioridade das pessoas, o seu saber tinha muito a ver com a sua idade, né? Então, quanto mais velha a pessoa, maior ela era na hierarquia. E hoje tudo está muito bagunçado. Você vê startups em que o CEO tem, sei lá, 27, 28 anos e ele contrata uma pessoa de 40 para trabalhar embaixo dele. Então, isso deixou de ser um tabu, né? Hoje em dia você vê essa mobilidade etária, né?
um escritor americano, um empreendedor americano que eu tive a oportunidade de ver 2 vezes no South by Southwest, que se chama Chip Conley. Ele já escreveu uns 3 ou 4 livros. Ele era dono de uma rede de hotéis e ele acabou vendendo essa cadeia, já com 40 e poucos anos, e acabou tirando um sabático e tal, não sabia direito o que fazer, e aí acabou conhecendo os fundadores do Airbnb, que na época ainda não era o Airbnb, era uma coisa ainda muito pequena, era uma startup que estava começando, e eles convidaram o Chip Conley para ser Chief Hospitality Officer, para ter um cargo super importante, né? E ele falava, mas eles eram garotos, eles tinham 20 e poucos anos, e ele chegou lá com seus cabelos brancos, né, já com quase 50 anos, e topou o desafio. E ele conta nesse livro dele, assim, um choque geracional que teve, porque ele não sabia nem os termos. Ele conta que ele sofreu muito até se adaptar, né, nessa empresa. Ele teve vontade de desistir muitas vezes. Até que ele percebeu que ele podia ser um mentor. Ele criou esse termo, que é uma junção de mentor com intern. Você, ao mesmo tempo, é mentor e estagiário. Então, para algumas coisas, ele era mentor. Ele tinha um conhecimento, uma expertise, uma experiência na indústria da hospitalidade que ele podia realmente contribuir muito. Que legal. Andréa, fala para mim um pouquinho, nesse tema seu de educação, olhando para essa questão da educação continuada, como é que você tem visto o Brasil? Como é que o Brasil está em relação ao mundo nesse espaço? Porque é um motor forte de impulsionamento, né? O conhecimento promove muita mudança, então é um grande transformador aí. Sim, essa discussão tem 2 dimensões, né? Eu acho que tem a dimensão da educação de uma forma geral e tem a educação neste momento específico do mundo que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? Eu acho que é quase que uma coisa dentro da outra, né? Eu acho que em termos de educação, a gente nunca priorizou a educação. Eu tenho 47 anos, eu não me lembro de ter tido algum governo que tivesse priorizado a educação sobre outras coisas. A gente sempre viu a educação como uma questão secundária, as verbas nunca foram as mais robustas, né, para essa área. E eu vou chover no molhado aqui, mas assim, eu acredito que um país só cresce, só se desenvolve por meio da educação. Então, acho que a gente tá engatinhando ainda nisso, não só na educação infantil, mas no ensino superior também. Acho que as universidades aí federais eu fui aluna de universidade federal, né? Eu estudei direito, por incrível que pareça, na Universidade Federal de Santa Catarina. Enfim, um setor que ainda sofre, né? Eu acho que o professor no Brasil, ele é muito mal remunerado de forma geral. O professor, ele é desrespeitado como indivíduo. Os professores não são uma classe valorizada no Brasil. Você dizer que você é professor hoje no Brasil, você não tem o respeito que um professor gozava antigamente ou tem em outros países mais desenvolvidos. A gente realmente não trata os nossos professores. E nós, eu digo governo, digo pais, alunos. Acho que a sociedade não trata o professor com respeito devido. Eu acho que o desafio da educação à distância é uma coisa que me intriga muito, né? Porque o ensino à distância já está aí há muitos anos, né? Várias plataformas como a Coursera, como a edX, várias universidades das mais renomadas do mundo já ofereciam cursos à distância para os seus alunos. Né? A gente tem essas ferramentas à nossa disposição há muito tempo e elas foram talvez negligenciadas, não houve foco, não houve interesse suficiente em fazer com que elas se desenvolvessem. Então, quando todo mundo precisou esvaziar as escolas, as universidades e aprender de casa, a gente percebeu que muito pouco se havia avançado, né? E eu acho que nesses 10 meses de pandemia a gente avançou menos ainda. A gente viu os professores todos se esforçando muito para aprender a dar aula à distância, porque não é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente ainda está, isso eu acho bem importante dizer, tanto no trabalho quanto na educação, a gente ainda está num estágio muito preliminar em que a gente transportou o jeito de estudar e de trabalhar
para o ambiente virtual. A gente ainda não aprendeu a trabalhar do jeito virtual, não aprendeu a estudar do jeito virtual, a gente apenas transportou isso de uma forma literal. Então, hoje, quando eu vejo o que meus filhos estão fazendo, eles estão replicando o dia de escola no ambiente online. No trabalho também, a gente ainda reproduz o nosso dia, office hours, né, das 9 às 7, agora a gente não tem hora para acabar, de um jeito que não foi ainda repensado como uma tela em branco, né? Eu acho que agora a gente vai, provavelmente de 2021 em diante, porque a volta ao trabalho e a volta às escolas não vai ser imediata, eu espero que a gente seja capaz de desenvolver um novo modus operandi. Déia, fala uma coisa para mim, assim, tipo, o que que você acha que a gente pode fazer individualmente para se abrir e colaborar mais com o avanço desse ODS da educação e especialmente dessa questão dessa educação continuada, dessa educação à distância? Que a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim, incorporar um entendimento, enfim, mexer alguma chavinha na cabeça da gente? Acho que a gente tem muitas soluções que a gente pode pensar e podia ter pensado, tá? Eu estou tendo essa discussão de forma recorrente com pais de amigos dos meus filhos. Mas o que a gente podia fazer? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, tem pais que estão se organizando para pressionar o governo para que as escolas reabram. Isso começou de forma espontânea com indivíduos que se reuniram e perceberam que alguém precisava fazer alguma coisa para que a política mudasse um pouco, então se reuniram espontaneamente, aí juntaram outros pais, organicamente, né, alguns pais, e estão entrando com uma ação civil contra a Prefeitura de São Paulo para que as escolas reabram. Então isso eu acho já é louvável, né, que isso tenha nascido de pais descontentes, né, aquela coisa da gente ficar sempre acomodado com a situação, não, resolveram fazer algo a respeito. Então, para tentar diminuir aí esse gap educacional que a gente vai ter. Segundo, que eu acho que a nível corporativo, eu penso como as empresas podiam ter destinado suas verbas de comunicação, por exemplo, para criar hubs de aprendizado, por exemplo, nas comunidades, né? Em vez de uma empresa ficar pagando anúncio na TV, por que, por exemplo, não transformar bibliotecas públicas que tem nas cidades no Brasil inteiro em pequenos hubs de conhecimento, né, que pudesse ter Wi-Fi, equipamentos, computadores, iPads, para as crianças poderem ir ter algum tipo de estrutura, de rotina, né, sem, obviamente, juntar 40, 50 pessoas num ambiente de uma vez só, se criar rotinas e rodízios para que essas crianças tivessem acesso, né? A gente viu que nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, nasceram o que eles chamam de pandemic pods, que foram famílias que, diante do ensino remoto, se juntaram, vizinhos, às vezes, pessoas que eram conhecidas, juntavam 4 ou 5 crianças e cada dia da semana, um pai ou uma mãe se responsabilizava por ensinar aquelas crianças, né? Então, são soluções são soluções criativas que a gente pode pensar e pode pôr em prática de uma forma não muito disruptiva. Isso não é tão difícil assim de fazer, né? É que a gente sempre espera que isso venha do governo, venha uma norma, venha uma regra, mas tem coisas, né? Acho que nós, indivíduos, podemos criar pequenos grupinhos de filhos de funcionários ou de próprios, usando, né, os vizinhos, a nossa rede, para poder ter algum tipo de tutor, alguém que venha que possa, durante algumas horas por dia, dar algum conteúdo, oferecer algum conteúdo, né? Eu acho que a gente tem ideias aí, só que falta botar em prática, né? Eu acho que nessa pandemia teve muitas soluções criativas que foram implementadas. Aqui eu não vi muitas, mas essa de transformar lugares públicos em hubs de conhecimento, colocando tutores jovens, porque o grande problema das escolas é que muitas vezes os professores, nas universidades também, os professores são um grupo de risco, eles não querem dar aula. Então, por isso que houve tanta pressão para fechar as escolas, né? Mas então, por que não pegar professores jovens universitários, por exemplo, que podiam ser tutores
de pequenos grupos de alunos, né, e tentar reabrir, tentar fazer com que eles saíssem das suas casas e tivessem um pouco de rotina, um pouco de estrutura, porque a gente sabe que muitas crianças no Brasil vão para a escola para comer, né, ou que a escola é um lugar onde elas estão protegidas até de abusos da sua família, né, dos seus vizinhos. Então, tentar tirá-las e colocá-las em lugares onde isso pudesse acontecer de uma forma, de um jeito um pouco informal, mas ainda assim entregando algum conteúdo para eles, né? E o nosso papel como cidadãos é sempre de pressionar as empresas que possam ter um melhor destino para suas verbas de comunicação e façam parte desse ecossistema, que é uma coisa que a gente no Brasil ainda tem muito que avançar, embora eu acho que na pandemia a gente tem, algumas marcas tenham avançado, né, nessas políticas de ESG e tudo mais, e o governo para que a gente não fique na mão do governo, que a gente possa pressioná-los também. Tem um conceito muito bacana de inovação que é toda uma corrente da inovação que nasce da frugalidade, né? Tem até o Ravi Naidu, que é um indiano, que tem um livro chamado Frugal Innovation. Ele tem um TED bárbaro também, em que ele mostra como, às vezes, é na escassez que nascem as melhores ideias, né? Quando você tem realmente poucos recursos, poucas pessoas, você não tem muito... Você precisa resolver um problema da sociedade, você não tem recursos na mão para fazer, as coisas mais criativas acabam surgindo, as ideias mais criativas acabam surgindo. Então, eu acredito muito nisso. Eu super acredito nisso, até porque, como convivi bastante assim, comecei na área social convivendo muito com os empreendedores da Choca, e se tem pessoas que realmente transformam escassez em ativos, é impressionante. Realmente as soluções vêm mesmo. Quando você tem muita opção, muita facilidade, a coisa não flui da mesma forma. André, deixa eu até te falar, você já trouxe aí uma ideia, né, de um livro, já trouxe até de um TED e tudo mais. Tem algum livro que você sente assim que marcou tua vida, que te inspirou, e alguma música que você quisesse aqui também trazer para a gente se inspirar? Livros foram tantos que acho que na minha mudança de carreira, assim, já que foi o tema talvez da nossa conversa aqui principal, acho que os livros da Brené Brown são muito encorajadores para quem quer, enfim, se aventurar por algo novo, né? Eu acho que ela tem um jeito de falar de vulnerabilidade, de coragem, que naquele momento da minha vida foram muito importantes para eu poder me equipar mesmo para dar esse passo. Mindset é um livro que eu adoro e que também me ajudou muito no momento em que eu precisei. A gente tem que acreditar que a gente é capaz de aprender certas coisas. E o Mindset é um livro excelente e que realmente nos ajuda a entender, do ponto de vista científico, que a gente de verdade, o nosso cérebro pode se expandir, a gente pode aprender coisas novas. Então, o Mindset da Carol Dweck é um livro que eu considero, para quem está... Quando a gente fala de lifelong learning, assim, de aprendizado contínuo, acho que é super relevante. Assim, ele realmente consegue mudar a sua maneira de pensar. E um outro livro que eu amo é do Sir Ken Robinson, que faleceu esse ano ainda, no comecinho da pandemia. É um escritor inglês, é um pensador inglês, professor, educador, e que talvez uma das maiores referências em educação no mundo. E ele escreveu um livro que, infelizmente, acho que ainda não tem em português, chamado The Element, em que ele fala como a gente desabrocha mesmo quando a gente está no nosso elemento, quando a gente encontra o nosso elemento. Que aí tem a ver um pouco com o Ikigai, né? Aquele ponto que reúne, né, aquelas condições perfeitas, que é quando você realmente exerce o seu potencial máximo como pessoa. Então, eu acredito muito nisso. Então, o The Element foi um livro que marcou muito a minha vida. Música.
puxa, eu sou uma pessoa de hábitos, assim, apesar de adorar a inovação, eu sou uma pessoa de hábitos antigos. Eu gosto muito de Ella Fitzgerald, eu gosto muito de Aretha Franklin. A Aretha Franklin é muito importante na minha vida, foi a trilha sonora do ano que eu passei, que eu morei nos Estados Unidos e me marcou demais, assim, aquele período. E qualquer coisa dos anos 70, 80, eu sou muito ligada nas músicas dessa época, que eu gosto demais. Obrigada, querida. Foi uma delícia, foi um prazer bater esse Obrigada. papo com você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Não percam os próximos episódios. A gente sempre traz para bater papo pessoas super inspiradoras, com muito conhecimento e que estão realmente fazendo a diferença. Se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Andréia e sobre a Oxygen, entre no nosso site www.changeforgood.com.br, que nós temos lá uma descrição de todas essas pessoas que a gente convida, anotamos as principais dicas, então você pode recuperar aí um pouco do que foi falado. Sigam a gente no Instagram, changefor.good, e que a gente está sempre trazendo dicas de produtos e serviços sustentáveis. E agora, vamos curtir a música que a André